Tá aqui com a gente, mas antes disso vamos acompanhar a narração de Ulisses Costa ao gol salvador de Vinícius Júnior. É falta para a seleção brasileira bater, falta sua, chuta no campo de ataque, recolhe novamente Rafinha, abriu para Vinícius Júnior pela ponta, ele domina para a seleção brasileira, bateu para o gol, para desviou! Vinícius Júnior para a seleção brasileira, ele chamou a responsabilidade do jogo, chamou na primeira, partiu para cima, escapou de 4 jogadores, toma falta, aí ele recebe o toque na cobrança de falta, encara a marcação, ergueu a cabeça, levou para o meio, bateu, a bola desvia no Lucume, morre no... Lupato, Vinícius Júnior fez o gol da vitória do Brasil, 2-1 contra a seleção colombiana. E o Vinícius Júnior também sofreu o pênalti, né? Ele sofreu o pênalti, o Rafinha bateu o pênalti logo no comecinho do jogo e aí, no final, ele resolveu a parada para a seleção brasileira. O Brasil conquistando 3 pontos importantíssimos na luta pela classificação para a próxima Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil, com este resultado, chegou à 2ª colocação das eliminatórias. O Brasil ultrapassou o Uruguai e ultrapassou o Equador. Mas ainda essas duas seleções entram em campo hoje. O Uruguai vai pegar a Argentina hoje às 8h30 da noite, lá no Uruguai o jogo. E o Equador joga contra a Venezuela às 6 horas da tarde, o jogo no Equador. Portanto, o Brasil pode ainda ser ultrapassado nesta rodada nas eliminatórias, mas o que fica é que o resultado foi bom, 2-1, o resultado foi bom e importante. Mas a seleção brasileira não jogou bem. O Brasil ontem perdeu muitas oportunidades ali com o Vinícius Júnior e o Rafinha, tiveram chances ali, mas de fato a seleção brasileira teve também muitas dificuldades contra a seleção colombiana, que já havia vencido a seleção brasileira na primeira partida lá na Colômbia e agora no Brasil também criou muitas dificuldades para a nossa seleção. Agora, falando, Lupato, sobre a questão do Vinícius Júnior, né? Eu queria que você imaginasse e pensasse, eu vou fazer uma pergunta, eu quero saber se você sabe. Quantos gols, desde que o Vinícius Júnior estreou com a camisa da seleção brasileira, ele tem? Eu acho que eu vi alguma coisa ontem de que foi o primeiro nas eliminatórias, né? Isso, nas eliminatórias foi o primeiro. Da Copa do Mundo. Eu diria que deve ter uns 10 desde que estreou. 6. É muito pouco, né? É muito pouco, né? O Vinícius Júnior em 38 participações, oportunidades, 38 jogos que fez com a camisa da seleção brasileira, 6 gols marcados e 6 assistências. É muito pouco. Esse desempenho é um desempenho ruim para um jogador tão importante no Real Madrid. Atual melhor do mundo. Melhor do mundo pela FIFA e segundo colocado na Bola de Ouro, mas o Vinícius Júnior tem números ruins com a camisa da seleção brasileira. 6 gols e 6 assistências em 38 partidas. Ele que estreou com o Tite em 2019. O Vinícius Júnior, então, ontem foi, sim, um jogador importante, mas, mais uma vez, lembrando que a seleção brasileira teve muitas dificuldades. E agora, Lupato, para o jogo contra a Argentina, com dúvidas. Isso porque no jogo ontem a gente teve o Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães, jogadores que estão suspensos, tomaram cartão amarelo e não jogam a partida estão com 3 cartões, não jogam a partida contra a Argentina. Ixi. O Alisson, que saiu do jogo pelo protocolo de concussão, depois da dividida que ele teve de cabeça e acabou se chocando com o jogador colombiano. Ele é dúvida para a partida, vai ficar ali em observação pelo departamento médico da seleção brasileira. O Bento ontem entrou no lugar do Alisson. E o Gerson saiu com um problema na coxa. Então, chorando ali, né? Foi substituído ainda no primeiro tempo. É outro jogador que não deve ter condições de enfrentar
a equipe da Argentina na próxima semana. E o lateral direito Wanderson, minutos antes de ser substituído também, né? Caiu com a mão no pé ali, ninguém sabe direito se vai ou não vai conseguir jogar contra a Argentina. Agora é torcer e torcer bastante, né, Felipe? Para que a seleção brasileira tenha uma boa atuação diferente do que foi contra a Colômbia na noite de ontem em Brasília, com o maior público do futebol brasileiro para 2025. E aí, quando que é agora? Brasil e Argentina lá? Terça-feira, Lupato. Terça-feira, Brasil e Argentina jogam, então, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, a casa do River Plate. Mas hoje a Argentina tem clássico também, 2 clássicos seguidos. E vai com o time misto hoje? Vai enfrentar a equipe do Uruguai. A grande notícia ali para a Argentina é a ausência, a grande notícia, né? Mas a notícia principal, a ausência do Messi, né? Que não foi convocado, foi cortado. E o técnico Lionel Scaloni, inclusive, está avaliando colocar uma equipe alternativa. A Argentina lidera as eliminatórias, né? Com folga, não vai ser ultrapassada nessa fase, né? Nessa data FIFA, ela não pode ser ultrapassada. Então, existe essa possibilidade de poupar jogadores do jogo contra o Uruguai para preservar esses jogadores para o jogo contra a seleção brasileira na próxima terça-feira, em que a Argentina considera um jogo ali até mais importante como o jogo do Brasil contra a Argentina do que com o Uruguai. Mas vamos aguardar ainda a escalação oficial. Vai sair 1 hora antes da partida hoje a escalação do Lionel Scaloni. Existe uma grande dúvida para saber se podem jogar juntos Julián Álvares e o Lautaro Martínez. Eles que ali disputaram a posição na última Copa do Mundo, né? O Martínez acabou indo para o banco de reservas e o Julián Álvares ganhou a possibilidade de ser titular na última Copa do Mundo, e eles vão se revezando ali, um jogo joga um outro tem mais oportunidades. Agora pode ser que os dois atuem juntos hoje com a ausência do Lionel Messi. Felipe Melo, rapidinho para a gente fechar, temos um brasileiro vivo no Masters 1000 de Miami, importante campeonato de tênis, e ele é João Fonseca, que venceu a primeira partida de virada ontem. Que jogão! Contra o Leonard Thiem, o número 60 do ranking da ATP, o João Fonseca fez 2-1 e agora vai enfrentar o Hugo Humbert, o francês de 26 anos, que vai enfrentar na próxima fase. Top 20 do mundo, né? Top 20 do mundo. O Hugo Humbert vai ser uma partida interessante amanhã, né? Amanhã, jogo amanhã, e é a próxima rodada do João Fonseca no Miami Open, né? A Bia Haddad Maia caiu na estreia, acabou perdendo a sua partida por 2-0. 6-0, 6-2. Com a Fruhvirtova, que conseguiu a vitória sobre a Bia Haddad Maia, e a Luisa Stefani nas duplas, junto com a húngara Timea Babos. As duas venceram, então, na estreia ali na fase de duplas em Miami e conseguiram ali uma importante vitória, avançando para as oitavas de final. Bom, e amanhã, então, ainda sem horário definido, assim que tiver, a gente avisa aqui na Rádio Bandeirantes, João Fonseca contra o francês Hugo Humbert. É esse o confronto do brasileiro de 18 anos. Obrigado, viu, Felipe? Valeu! Olha, 11 horas e 24 minutos, intervalo rapidinho aqui no